cada cidade, em cada canto de Minas Gerais, pulsa também a força da justiça. Anos atrás, magistrados se uniram para transformar essa força em voz, legitimidade e conquistas coletivas. Assim nasceu a AMAGES, uma associação que cresceu, se fortaleceu e hoje é referência nacional na defesa da magistratura e da justiça em Minas. Em 1955, a AMAGES foi oficialmente registrada em cartório e se consolidou com a incorporação, em 1972, de duas outras entidades da magistratura do Estado: a Associação Regional de Magistrados de Juiz de Fora e a Associação Estadual dos Magistrados de Belo Horizonte, em paralelo com o intenso movimento associativo que ocorria em todas as regiões de Minas Gerais. Desde então, cada conquista se tornou um marco na construção dessa história de compromisso, coragem e dedicação. E a AMAGES inicia ali, basicamente, para dois aspectos: questões salariais e de saúde. E realmente são dois pilares dessa entidade de classe, muito importante, mas a AMAGES transcende a tudo isso, o seu papel. E a AMAGES está de parabéns pelo seu crescimento, pelo seu desenvolvimento. A inauguração da sede, o parque esportivo, as colônias de férias, os serviços de saúde, assistência e cultura. Tudo isso faz parte da vida dos magistrados mineiros e de suas famílias. A AMAGES, então, ela se transformou num verdadeiro lar da magistratura. É na AMAGES que o magistrado encontra o apoio, a AMAGES lá se reúne, aqueles que gostam podem ter o esporte, o futebol. Ali é o lar, né, é o ponto de apoio que o magistrado tem. Eu penso que o futuro da AMAGES está sempre no caminho certo, depende de muitas variáveis, né, do governo, de variáveis dos próprios tribunais, mas a AMAGES está sempre no caminho certo nesse sentido, de preservar a independência do judiciário e do mundo moderno que nós estamos vivendo, com muitas facetas. Essa questão também da garantia da saúde do juiz, da saúde mental, a saúde física, essa parte também da vida esportiva. Mas o principal é tentar lutar, porque os tribunais não podem falar isso politicamente, não é função do tribunal, o tribunal tem que julgar. A AMAGES pode agir nesse sentido, é manter os juízes sempre com essas garantias da sua independência, isso é bom para a sociedade. E desejo muito sucesso para todo mundo que está na AMAGES, mas não deixamos de dar uma palavra aqui de parabéns também para aqueles que há 70 anos tiveram coragem, né, nós sabemos as dificuldades que eles enfrentaram, que era um outro mundo, tudo era mais difícil, até politicamente era mais difícil, de ter coragem de criar uma associação. Uma associação que se tornou isso que nós temos hoje. Eu desejo felicidade para todos que estão à frente dela e tenho certeza que ela sempre esteve em boas mãos e que ela continue com a sua missão estatutária e a sua missão institucional, como já vem acontecendo, sempre muito certo. A AMAGES sempre esteve presente nos grandes debates nacionais. Da Constituinte de 1988, à ampliação da participação da magistratura nos cargos de direção do TJMG. Eu, pessoalmente, notei que houve um aumento da importância da associação quando ela passou a ter interlocução com a própria Assembleia Legislativa, não só com a direção do Tribunal de Justiça, mas com a Assembleia, com o governo de Minas, na área federal, no Congresso. Então, esse foco da associação, após a Constituição de 88, em que ela cresceu de importância, é o sinal de que ela projeta novos e maiores desafios para ela própria associação. Eu sinto bastante essa motivação do colega no sentido de participar da própria associação e mesmo depois de aposentados, deles não se distanciarem. Fico muito realizado em ter sido presidente de uma associação respeitada e querida como a AMAGES. O trabalho que tem sido feito dá responsabilidade aos que virão no futuro e certamente irão desempenhar dessa função com um grande descortino e brilho, como tem sido feito desde então.
a associação se consolidou como defensora da independência judicial e da democracia. Ao longo destas 7 décadas, a AMAGES vinha alcançando conquistas remuneratórias, previdenciárias e institucionais. É a defesa firme das prerrogativas da magistratura. A AMAGES, ela tem uma relevância tão extraordinária que os juízes mais novos precisam frequentar mais a sede para tomar conhecimento de como foi construído por colegas abnegados, por colegas idealistas que viam naquela época a necessidade de ter uma entidade pujante para que pudesse fazer com que o judiciário fosse uma parcela do poder com autonomia para dar independência aos juízes, para buscar os predicamentos necessários para prestar a jurisdição de forma independente e com a convicção do juiz, sem que houvesse forças externas que pudessem interferir na função judicante do juiz. E o futuro da AMAGES é o futuro que todos nós queremos, de uma entidade forte que possa continuar cada vez mais defendendo a instituição judiciária e a carreira da magistratura. A AMAGES é muito mais do que a defesa institucional. É cuidado com cada vida. A AMAGES Saúde, o plano da magistratura mineira, é referência nacional em qualidade, excelência e assistência. Programas pioneiros como o Amor à Vida e o Check-up garantem saúde e qualidade de vida para magistrados e seus dependentes. A criação da pessoa jurídica distinta da AMAGES Saúde foi um grande passo. Uma renovação estatutária, aprovação da ANS, o elogio pela ANS desde 2008. Em todas as avaliações, a AMAGES Saúde obteve nota máxima. São quase 20 anos nessa condição. Isso dá um orgulho muito grande. A AMAGES hoje, ela é não apenas um clube de magistrados, ela é uma casa de serviços a benefício da saúde física e mental do magistrado, no exercício da judicatura e na sua vida privada. Ser presidente da AMAGES foi uma culminância, uma alegria. Tenho para mim que não há nada maior reservado na minha carreira até o final dos meus dias. A AMAGES também é cultura, esporte e responsabilidade social. Ao apoiar instituições como o Nutris e o NAC, que atendem crianças e adolescentes em Belo Horizonte, a associação promove o desenvolvimento humano e a inclusão, aproximando a magistratura da sociedade. Revistas, publicações e produções audiovisuais fortalecem a difusão do pensamento jurídico e cultural, tornando a AMAGES um espaço vivo de inovação, troca de ideias e valorização da memória. A associação tem acompanhado a modernização da sociedade e dos seus associados. Desde que ela foi fundada, houve necessidade de que a associação viesse acompanhando cada modificação da sociedade para que pudesse melhor atender os seus associados. A associação, ela cuida de todos os aspectos da parte profissional do magistrado. Então dá esse respaldo, dá defesa dos associados, então isso é muito importante que o magistrado venha para a associação. E que eu espero para o futuro é que a AMAGES continue acompanhando essa evolução da sociedade, a evolução dos magistrados, para que no futuro ela continue a prestar esse serviço que tem prestado aos associados e vai melhorando essa atenção e esse cuidado que a associação tem com cada um dos seus associados. A história da AMAGES também é feita de desafios e superações. Momentos difíceis mostraram a força da união e a capacidade de se reinventar sem perder a essência.
Cada associado, cada colaborador, cada gesto coletivo constrói essa trajetória, pois a associação é feita de pessoas que acreditam na justiça e que, juntas, mantêm viva a esperança e o compromisso com o futuro. Fui presidente aqui por 3 anos, em um período muito difícil, onde nós enfrentamos a pandemia, e foi um momento desafiador, muito desafiador. Perdemos colegas valorosos nessa época muito triste. Vivemos uma vida, 2 anos muito reclusa aqui, muito solitária aqui, e isso foi muito difícil. Pessoalmente, para mim, foi muito difícil, mas a gente que é católico, que tem religiosidade, a gente procura lutar, acreditar, e a gente venceu com todas as dificuldades. E são nesses momentos que a gente sai mais fortalecido, a associação sai fortalecida, e não só pela associação, mas pelos seus funcionários. A associação tem um time de funcionários que é muito legal. São pessoas comprometidas, que vivem do trabalho da associação e levam para casa o valor do seu trabalho, e assim tem que ser. A Amages evolui, se moderniza, olha para frente. Educar e inovar sempre fizeram parte de sua essência. Por meio da Images, a Escola Superior da Magistratura Desembargadora Jane Silva, a associação promove a formação continuada, o debate de ideias e o avanço do conhecimento. Nos últimos anos, quando tive a oportunidade de conviver melhor com os associados, eu tive a plena sensação do tamanho do que é a nossa associação. Pensando sempre em muita gente que deixou história, gente que está construindo história e gente que ainda vai construir história. E essa simbiose do mundo moderno, a dinâmica com relação ao conhecimento, ao acesso à informação, virou uma grande novidade mundial. Então a Amages precisava muito se entregar a esse tipo de convivência, de entender essas modernidades, a forma de se comunicar melhor. Mas era impossível fazer as coisas sem a presença, sem os momentos de debate de alto nível. E esses debates eles vieram em forma de congresso, e até quando surgiu a consolidação de uma ideia que vinha desde a nossa campanha, desde algum tempo, era acalentada pelas administrações anteriores, que era de oferecer ao associado e seus familiares um espaço do conhecimento, uma escola. Então nasceu assim, com muito carinho, esforço dos associados, de todos os nossos colegas e colaboradores, a Images, né, que recebeu até uma lembrança dos colegas, de forma de aclamação, no nome da desembargadora Jane Silva, que foi para nós uma grande professora, como outros, né, também foram professores. Mas a doutora Jane, ela mostrava um pouco disso, porque ela era também um símbolo de alguém que passou, né, e de alguém que é presente e de alguém que é referência para o futuro. 70 anos não são apenas uma marca no tempo. São décadas de coragem, união e conquistas que transformaram a história da magistratura mineira. A Amages segue firme, renovada, pronta para enfrentar novos desafios, sempre de mãos dadas com cada magistrado e magistrada de Minas Gerais. A Amages está completando 70 anos de existência. 70 anos construídos a várias mãos. Mãos de todos os magistrados e magistradas que ajudaram a edificar a Amages que nós temos hoje, através de muita luta, muitos desafios e principalmente a união e solidariedade de todos os nossos colegas ao longo desses anos. Hoje, sendo a primeira mulher a estar à frente da gestão da Amages, não só é desafio, mas também motivo de orgulho para todos nós. Mostra a maturidade da nossa associação, a evolução e união de todos os magistrados mineiros.
Que venham mais lutas, mais conquistas e principalmente mais motivos de orgulho e união de todos nós. Queridos colegas, a Amages foi construída por todos nós. A história da Amages é a nossa história e o futuro nós continuaremos a construir juntos. Muito obrigada a todos que fizeram e construíram os 70 anos da nossa associação. Amages, 70 anos de história, 70 anos de união. Juntas seguimos construindo justiça.